E aqui, rapaz, agora não tá tendo jeito nem de brincar de ligar o ventilador, tão frio que tá. Liga virado pro teto. Mas não adianta, bate no teto, mas bate o vento no teto e espalha no quarto, não adianta. Aí os cachorros ficam na frente do ventilador, quando aqui está a 10 graus, um negócio maluco. O doutor Sérgio é do meu time, cara, tá fazendo 20 graus, eu tô com 3 blusas, eu não gosto de sentir frio. Eu não curto não, eu sou esse negócio, eu não gosto de passar vontade não. Já tá passando muito problema junto, passando frio também, não dá. Mais um problema, melhor não, né, doutor Sérgio? Não. Aliás, eu queria só aproveitar, antes da gente começar esse bate-papo aqui, para parabenizar a sua classe, que está sendo uma classe de uma coragem muito grande. Obviamente que há a necessidade de que vocês estejam em frente, cuidando da gente que está do lado de cá, mas é um trabalho realmente maravilhoso. Vocês da classe médica, doutor Sérgio, vocês sairão com um prestígio ainda maior do que o que vocês têm. Porque é aquela velha história, um amigo que diz, aquela história do mecânico, né? Mas o médico ganha muito mais do que eu sou mecânico e ganho muito menos, meu filho, mas o médico trabalha com o motor funcionando e você tem que desligar o carro, né? Não tem jeito de ser diferente. Então, parabéns aí pelo trabalho que vocês vêm desempenhando, trabalho de fundamental importância e obviamente você não vai levar o meu abraço e dar em cada um desses amigos seus, mas a palavra que eu estou passando para você aqui pode ser retransmitida, porque é um trabalho de fundamental importância. Eu vejo assim, hoje em dia nem todo mundo está na linha de frente, né, Everton? Mas assim, a minha posição, por exemplo, eu tento tranquilizar ao máximo, passar o máximo de informação, filtrar o máximo de informações, porque, por exemplo, eu sou ortopedista, todos sabem, né? Mas lesão continua acontecendo, nem tanto o futebol de final de semana diminuiu muito, mas as mortes da vida, continuam acontecendo acidentes. Enfim, continua gente machucando e a pessoa fica com medo de sair de casa e pode agravar uma lesão por medo, né? Então, hoje esses recursos de contato indireto, né, essas videoconferências, a telemedicina, tem ajudado muito. Então, a gente está cedendo um pouco a esses meios também para tranquilizar a distância, né? Porque muitas vezes o paciente, o ser humano gosta de olhar nos olhos e usar isso como instrumento para se tranquilizar, né? E hoje a gente tem que usar a telemedicina para tranquilizar os outros, né? Então, para passar informação. Então, eu acho que realmente a gente usando isso por bem, eu acho que todos os profissionais hoje da área têm feito isso, nós vamos superar essa situação melhor do que nós estamos entrando. Se Deus quiser, tomara que assim seja. Ô, doutor Sérgio, como é que está sendo preparada toda essa movimentação de retorno dos atletas? Nós vimos que a reunião aconteceu, os atletas retornando de férias, todos os cuidados serão tomados, obviamente. E como é que está sendo preparada essa volta e quando é que ela efetivamente acontece e quando é que os treinamentos começam a acontecer? Everton, pelo Cruzeiro, assim, pela estrutura nossa, dava para voltar amanhã se necessário. Todo o protocolo já foi treinado, podemos dizer assim, já foi montado, já foi delegado a função para quem o deve, assim, a estrutura está toda, o circo está armado, né? Agora, para colocar isso em prática, que a gente não tem uma certeza, uma data ainda, né? Porque a gente tem o problema de saúde, mas nós também temos outros problemas legais, problemas jurídicos. Os clubes ficam nessa situação junto com as federações, com a CBF. Então, é um impasse que vai um pouco além apenas do problema de saúde, né? Mas, assim, está tudo montado e a gente está com um cuidado muito grande lá no Cruzeiro, principalmente a questão de evitar, digamos assim, improvisos, né? Por exemplo, a questão dos exames, é fundamental tê-los, mas fazendo da maneira mais profissional possível, né? Porque muita gente tem muitos distribuidores vendendo kits de exame, e não é só isso, né? Não é você ter o kit, vai lá, fura o dedo do jogador e tá ótimo, não. Você tem que ter documentação, você tem que ter respaldo técnico, você tem que ter retaguarda laboratorial, caso um exame te dê dúvida. Então, a gente fez uma parceria com o laboratório para isso, para a gente ter essa retaguarda em qualquer momento que for necessário. A gente vai controlar, assim, não adianta muito, mas o jogador vai fazer o teste em casa, depois vai para a toca, não adianta. Ele não pode fazer um dia antes, aí muita coisa acontece em 24 horas, então o teste tem que ser feito lá na hora. Então ele vai chegar, vai fazer o controle de temperatura na portaria, dentro do carro, vai colher o sangue, vai esperar o resultado, que demora 20 minutos em média para sair, então tá tudo ok, continua a sua marcha, aí vai para sua área específica, já vai ser pré-determinada,
ele não vai ter contato com ninguém, vai ficar ele mais um ou outro jogador, mas também sem contato físico, dentro da área do campo, e aí vamos fazer a progressão à medida do tempo que a gente tiver, né? Então, a estrutura está toda montada, só falta acontecer realmente, né? Gris, Gomide e Alê. Doutor Sérgio, boa noite. É Vinícius Gris, muito legal ter você com a gente aqui no Arena 98 mais uma vez. Vocês já têm esses kits de teste para todo mundo? Porque a gente tem, o que a gente ouve falar é da dificuldade, inclusive do governo mesmo, de oferecer esse kit. Ontem eu vi uma matéria falando que os médicos de São Paulo, menos de 30%, se eu não me engano, conseguiram já fazer o teste. O Cruzeiro já tem isso em mãos para disponibilizar, a gente sabe que igual eu te falei, Vini. Nós fizemos uma parceria com um laboratório que tem. Esse laboratório comprou mais de 500 mil testes, entendeu? Então, o teste a gente tem para amanhã, se for necessário fazer, né? A gente fez uma parceria, conseguimos um custo até bem interessante, em troca de qualidade, né? Porque, igual eu te falei, não adianta você comprar o kit, porque precisa de alguém para colher lá, para furar o dedo, para interpretar o resultado, tem que colocar isso em papel, documentar. Não é uma coisa que você comprar para você levar para sua casa. A gente está falando de um clube de futebol, onde tudo tem que ser muito bem documentado, né? Então a gente tem que fugir do improviso, né? Por isso que é importante ter um laboratório por trás da gente, né? Então, mas já está tudo armado, é só, como eu te falei, e a vantagem de fazer uma estrutura maior por trás é que além do teste rápido, se precisar fazer um teste mais completo, o caso do PCR, por exemplo, tem como fazer. Se precisar de um método de imagem, vai ter também, porque o que nós vamos fazer? Nós vamos repetir todos os testes de pré-temporada, na verdade, porque tem muito, assim, nosso público saudável, o jogador dificilmente manifesta algum problema de saúde, mesmo quando de outras naturezas. Então a gente tem que trabalhar com o improvável. Então a gente vai fazer, inclusive, repetir os exames cardiopulmonares, que é a espirometria. Então, uma das coisas que acontece, que a gente vê na literatura, né, nos trabalhos aí sobre o problema, é que a função pulmonar deteriora mesmo no que não tem sintoma. Então nós vamos fazer esse teste pulmonar para ver se vê alguma diferença. A gente fez um no início do ano, vai fazer outro agora. E qualquer diferença estatisticamente significativa, a gente viu, opa, tá diferente. Aí a gente aprofunda também, né? Então, mais do que colocar o futebol para acontecer, são pessoas, né? A gente tem que levar isso em consideração. É uma análise de grupo, né? Então a gente tem que usar tudo que tem de positivo para analisar. Se eu fosse um médico de empresa, estivesse recebendo os funcionários, eu seria mais ou menos a mesma coisa, né? Então a gente tem que cuidar e profissionalizar ao máximo, né? Isso aí, né? Fugir do improviso. Léo Gomide. Campolino, boa noite, é o Léo Gomide, prazer em tê-lo novamente aqui no Arena 98. Queria te perguntar, o Cruzeiro fez o último jogo antes dessa parada no dia 15 de março, encerrou as atividades no dia 17, se eu não estou equivocado, então mais de um mês e 12 dias aí sem contato com os atletas. Queria saber se nesse período alguém do grupo manifestou alguma reclamação com relação a algum, eu não digo sintoma da doença, mas acho que talvez psicologicamente, né? Ficar muito tempo em casa, ler muito sobre a notícia, assistir muito sobre isso, qualquer recaídazinha assim na saúde, talvez a pessoa fique meio neurada assim de que pode estar acontecendo com ela. Teve algum caso como esse? Não. A vantagem, Léo, é o seguinte, quem me conhece sabe que sou um cara que participa muito da rotina do jogador. Eu tô lá na toca praticamente todo dia, eu tento ficar cada vez mais próximo, lógico, as barreiras de profissionais mesmo, a gente tem isso que é importante. Eu acho que toda a estrutura precisa de ter uma hierarquia para a coisa acontecer, mas mais do que nunca, os atletas confiam muito em mim em todos os sentidos. Então, quando a gente separou aí nessa fase da pandemia, a gente deixou muito claro que qualquer coisa, uma dor de barriga, qualquer coisa que fuja ao normal, para eles me comunicarem, ou a mim, ou ao Fred, ou ao Léo. E eles têm feito isso, não só das pessoas deles propriamente dito, mas nos contatos diretos, filhos, esposa, pai, mãe, que estão fazendo parte desse período de confinamento, né? Então, é lógico que aconteceram alguns sintomas gripais, né? Algumas crises de sinusite também que não é incomum nessa época do ano, mas nada para esse lado do Covid propriamente dito, né? Mas assim, como eu te falei, eu sempre tento, eles transferem informação, eu filtro, assim, de todos que me ligaram, só um que teve que ir ao hospital propriamente dito, e não foi nem por causa do atleta em si, mas por causa do filho dele, que estava com um quadro, parecendo um quadro infeccioso mais importante. Tirando esse caso, não teve mais nenhum, não.
Teve um atleta seu aí que ligou reclamando de dor no nervo ciático. Esse atleta precisa. Os atletas precisam emagrecer. Você sabe de uma coisa interessante? Que cada vez mais que a gente aprofunda no estudo, ao invés de você descobrir coisas assim de outro mundo, você descobre o básico, né? Você descobre que o importante é atividade física, o importante é controle pressórico, controle alimentar, quer ver, todo mundo fala da deficiência vitamínica, a obesidade, meu velho, o tal da gordura é um trem que não existe mais inflamável, eu falo que é mais inflamável que gasolina, porque... É uma merda mesmo. Realmente a obesidade, o tecido gorduroso, ele gera inflamação, então o obeso, o sobrepeso, o cara sente dor não é à toa, não é porque tá pesado, não, porque tem substâncias que irritam as articulações. Então não é coincidência, né? Cada vez a gente vê mais que esses problemas, você vai aprofundando, não existe coincidência, existe correlação da doença, né? Então é por aí que a gente, como eu te falei, devia sair melhor por isso, cada vez valorizando mais esses princípios de higiene, quer ver como que a higiene é fundamental. Hoje todo mundo tem um pouco de toque, né? Os psiquiatras vão começar a considerar toque normal hoje, nessa geração que está vivendo nesse momento, né? Porque todo mundo está neurado com essa situação de higiene e tem fundamento para isso, né? Então, é isso, valorizar o pequeno para ter grandes resultados. Doutor Sérgio Campolina conosco. Doutor Sérgio, eu fiz uma pergunta no bloco anterior sobre a questão de tudo que está sendo preparado para a volta dos atletas. E uma coisa me chamou a atenção na sua resposta. Não é só a questão da pandemia, tem também questões jurídicas. Não seria já no final das férias, já não está acertado com vocês e com os atletas, que já no final das férias eles voltariam aos treinos? Não existe ainda essa liberação por parte do clube? Tem alguma pendência ainda nessa questão? Não. Quanto ao clube, tá tudo ok, Everton, porque realmente inclusive esse período de férias, a gente teoricamente mesmo não ser uma coisa meio que imposta, mas a gente não pode ficar controlando demais o atleta nesse período, né? Teoricamente ele está de férias. Então a gente não pode nem ficar apertando demais para dar treinamento, porque essa é o que deve começar agora, porque como a gente não tem uma previsão certa do retorno de data, o mínimo que vai acontecer realmente é uma interação maior com os atletas e sim fazer um treinamento à distância, entendeu? Usando a comissão técnica propriamente dita para organizar e administrar esses testes e esses treinamentos à distância. Porque quando eu falo a questão legal, é porque, querendo ou não, em situações como essa de pandemia, o risco, por menor que seja, ele existe, né? Então, todo o atleta ou membro de comissão, funcionários do clube, que vão viver, entre aspas, essa nova realidade, eles teoricamente têm que dizer que estão aptos a isso, ou seja, que eles estão de livre e espontânea vontade fazendo isso também, que não estão sendo coagidos, que não estão sendo forçados a fazer isso, né? Então tem essa questão jurídica associada também, mas eu não vejo que isso será um problema. A outra questão jurídica é porque, querendo ou não, os clubes têm essas questões dos liminares. É uma empresa, né? E assim, o clube precisa de ter renda. E ter renda é quando você visa um jogo, um campeonato. Então, isso também está pesando, né? Porque como não tem uma data certa para os campeonatos acontecerem, os clubes também ficam meio balançando quanto ao retorno, né? Então tudo pesa, né, Everton? Então essa que é a grande dificuldade, né? Montar o reinício da atividade, e preparado nós estamos, né? Assim, os atletas já estão à disposição. Agora, o primeiro passo agora a ser dado depende muito disso, né? Desses ajustes com as federações, com os prefeitos da cidade, onde vão ocorrer os jogos. Não adianta nada a gente colocar o jogador para treinar se o prefeito falar, não, nós não aceitamos fazer nenhum tipo de competição independente, sem portão aberto, portão fechado, nós não vamos liberar a cidade para realizar nenhum tipo de evento. Então, a gente perde o objetivo, né? Então, esse que é o grande problema, né? É tudo muito novo e tudo muito ainda instável. Isso é a nossa realidade. Doutor Sérgio, me corrija se eu estiver errado, a impressão que eu tenho é que assim, você está muito tranquilo, muito seguro com relação à volta dos trabalhos na Toca por conta de toda a estrutura que o Cruzeiro montou. Mas queria que você falasse a respeito da volta aos jogos. Isso você acha que é algo que ainda está muito distante, que vai precisar de muita coisa? Porque aí a gente sabe que vai envolver também a estrutura do adversário,
tem questão de viagem, tem arbitragem, tem imprensa, tem uma série de outros componentes que esses vão fugir, de certa maneira, ao controle do clube. Você acha que para voltar aos jogos a gente ainda precisa caminhar bastante, que existe uma distância de fato muito grande entre voltar aos treinos e voltar aos jogos? Por exemplo, essa é uma questão básica, né? Por exemplo, a gente fala sobre a imunização dos testes em atletas. Tem que ter teste nos árbitros também, né? Vai ter que ter, teoricamente, em todo o pessoal que vai estar envolvido no processo. A questão das viagens. Eu, particularmente, eu sou defensor que, assim que liberado e ter que viajar, nós formos tudo para viajar, tem que o ideal é que viaje no dia do jogo. Não ficar aquela coisa que a gente tem um hábito de aclimatar, não, viajar no dia do jogo, chegar a jogar, e o ideal é ir embora, após o jogo, né? Porque a gente tem cada um vai ter seu universo de controle. É o que você falou, se fugiu do seu universo, você já não tem controle. Não sabe se o hotel lá, a estrutura também está sendo uma mesma de cuidados básicos. A gente sabe que a doença é transmitida por contato, é transmitida por alguns materiais que tem uma certa resistência na roupa, no pano, na madeira, dizem que até no ar consegue detectar o vírus, que não é comum, né? Que não é comum. Então isso aí são coisas que você não tem total controle. Então por isso que a gente tem que ficar o mínimo exposto possível. Eu acho que sou defensor, por exemplo, para campeonato nacional, eu só vejo uma situação inicial, campo fechado, viajar com avião fretado. Você pega o avião, pegou o avião, vai pro jogo, jogou, cai fora, pega o avião de volta, né? Então você tem que ter o máximo de controle sobre a situação. Fazendo isso já é difícil, né? Por isso que todo mundo vai perder um pouco. Então acho que todos vão ter que fazer um investimento diferente para que a coisa aconteça. Então essas questões, nas viagens, por exemplo, como eu citei, eu acho isso como fundamental. O mínimo de tempo possível exposto, no hotel, no avião, onde seja. A gente tem que cada vez ficar mais próximo da nossa zona de conforto, né? E como eu te falei, não adianta só testar atleta. Teoricamente, os profissionais de imprensa, pessoal de arbitragem, gandulas, porque o gandula vai pegar a bola na beira do campo, ou o jogador vai sair, vai pegar a bola quando sair da linha. Não, o gandula vai pegar com a mão dele. E quem garante que ele também não teve o cuidado adequado, se ele está imunizado, não está com a doença, não está? Então a gente vai precisar disso também, uma certificação que todas as pessoas envolvidas no processo tenham um mínimo de segurança, né? Então não adianta exigir só do atleta, todo mundo tem que ter o teste rápido, né? Mas aí é custo, quem vai pagar esse teste? Né? Então por isso que questões legais, quando eu falo questões legais é isso também, né? Todo mundo está louco para acontecer, igual você mesmo comentou, Vinícius. A minha parte eu estou tranquilo. A minha parte está montada, está tudo certo. Eu não tenho medo nenhum do que vier para acontecer. Mesmo tendo possibilidade, eu sei como eu vou lidar se tiver uma alteração de exame, se tiver um caso positivo no grupo, eu sei como eu vou lidar. Mas e esses outros fatores que não estão ao meu controle? Né? Então, por isso que a gente fechou muito e está sendo muito interessante. A gente, da área de saúde, eu, o Rodrigo, o Simar, né, que são os clubes da capital, a gente tem conversado praticamente todo dia, discutindo experiências, os protocolos, esses cuidados, os medos, cada um, quem tem algum questionamento, alguma ideia interessante, passa para o outro, para a gente homogeneizar ao máximo a situação, né? Então, como disse, a nossa parte está tranquila, o resto que está complicado, né? Ô Campolina, se faz necessário, né? Você destacou, né? Você é um médico ortopedista, mas por um determinado período se faz necessário ter dentro do departamento médico outro profissional que seja mais ligado propriamente a essa área de infectologia, algo do gênero, ou vocês conseguem, através dos protocolos, seguir o trabalho sem a presença de pelo menos se for por um período, de alguém mais ligado a essa área? Hoje os clubes, pelo menos os da capital, todos têm um clínico no seu departamento. Nós temos, que é o Léo Fantini, o Atlético tem, que é o Marcos Vinícius, o Haroldo, o América tem o André. Então já são médicos de formação clínica, que não são necessariamente infectologistas. Mas assim, eles já têm esse cuidado dessa área e se adentram mais, querendo ou não, à situação específica. E lógico, pelos contatos, quando a coisa aperta, a gente procura. Mas para a rotina não é tão necessário, sabe? Eu acho que com a estrutura que a gente tem aqui, principalmente na capital, a gente segura muito bem a situação. 8h54, estamos caminhando para o final aqui.
e lamentavelmente, tem várias outras perguntas para serem feitas, doutor Sérgio. O que a gente fica aqui, então, é na expectativa, né, de que haja o anúncio ou não dessa volta. Parece que a coisa tá bem alinhada já para pelo menos terminarem os estaduais aí. Parece que a coisa está alinhada para que isso aconteça. Então, agora que cada clube, que cada entidade envolvida no processo tenha muito cuidado, né? Acho que o momento é muito complicado, porque estamos longe, talvez, do pico da pandemia aqui no Brasil e estamos em plena subida, né, na atividade desse gráfico aí, e aí é aguardar. E por mais que o Cruzeiro esteja preparado e outros clubes também, tem vários outros segmentos envolvidos, né, no espetáculo, no futebol, mesmo sem torcida, o risco é muito grande. Mas, enfim, é aguardar, não há outra alternativa. Doutor Sérgio, obrigado pela vinda, obrigado pela participação mais uma vez, você sempre nos atende com muita atenção, fica aqui nosso agradecimento sempre pela disponibilidade. Isso você sabe que pode contar comigo, porque, como eu disse, cada vez mais a gente tem que abrir o departamento de saúde para trazer informação, para tentar ajudar nisso aí, mostrar que todo mundo quer, mais do que nunca, que o futebol volte, porque é um ano triste, é um ano que teria a Olimpíada, nós não vamos ter, é um ano que teria campeonatos que não vão ter a mesma emoção, mas querendo ou não, o povo tá carente disso, né? Acho que o futebol ele tem esse lado de entretenimento, então acho que isso é importante a gente trazer isso com o máximo rapidez possível, mas com segurança para todo mundo, para também não transformar uma coisa que é fonte de alegria numa tristeza, né? Então, é tudo que a gente não quer. E para isso a gente vai trabalhar ao máximo para conseguir isso rápido. Muito bem, doutor Sérgio Campolino, grande abraço, até uma próxima oportunidade.